Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos costurar essa peça que eu estou apaixonada por ela. É o nosso crop de talhe, meninas. Ele é todo na renda, mas ele é diferente porque ele tem o bojo em manta, tá? Fica super sensual e é aquela peça do jeitinho que a gente gosta de costurar, né? Que enche os nossos olhos de nós que fazemos lingerie, né? Olha que coisa mais linda que ele fica. Eu vou mostrar pra vocês, então, como que eu faço. Eu forrei a minha manta aqui, tá? No vídeo eu vou ensinar pra vocês o acabamento melhor aqui. Essa daqui foi a minha peça piloto que eu fiz. Então, a gente faz primeiro, depois a gente vê onde que a gente vai acertar, né? Então, ela vai ficar desse jeitinho aqui, mas com um acabamento melhor aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá? Essa peça aqui, meninas, ela é uma peça super versátil, tá? Ela pode ser usada como lingerie, ou também dá pra pessoa montar aquele look bem estiloso, né? Pra quem gosta de um cropped assim, vai ficar maravilhoso. Então, não precisa, por isso eu não coloquei lacinho, tá? Então, ele vai vestir bem das duas formas, tá? Essa daqui, a modelagem dele é uma modelagem paga, ela vai estar custando R$ 25, mas ela vai do PP ao GG, tá, meninas? Quem quiser adquirir aí, me chama no WhatsApp, que eu vou deixar lá na descrição, aí na descrição do nosso vídeo, tá? Então, olha só, meninas, é uma peça super fácil de vocês fazer, bem rapidinha, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar e com certeza as clientes de vocês também vão gostar. E principalmente agora, que é perto do Dia dos Namorados, com certeza vai ser uma peça super vendável, né? E por que eu fiz ela do PP, meninas? Eu tenho umas clientes que elas são um pouco menor e essa peça aqui com certeza, né, para usar num look vai ficar super bonita. Então, tipo, no preto, no branco, até mesmo num nude, num romance, né, que a cliente quiser usar, essas que são mais pequenininha, com certeza vai vestir bem, tá? Eu tenho umas clientes que já não são crianças, tá? Mas são menores, né? E elas gostam de peças assim. Então, por isso eu desenvolvi do PP até o GG essa peça aí, tá? E olha só, meninas, além disso, eu tenho uma super novidade para vocês aqui. Eu fiz o cropped, mas também, olha só, meninas, essa calcinha talhe que eu fiz. Olha que linda que ficou essa nossa calcinha. Olha só. Só que essa calcinha aqui, meninas, a gente vai ter um combinado, né? Vai ser algo especial. Se a gente atingir 1000 curtidas nesse vídeo, eu vou colocar essa calcinha aqui, a grade completa. Eu vou colocar pra vocês, tá? Se tiver 1000 curtidas do nosso cropped, vou colocar a grade completa dessa calcinha aqui, gratuita pra vocês, tá bom? Então, a hora que a gente atingir os 1000 likes lá, aí eu coloco a grade da calcinha, pra mim saber que realmente vocês gostaram dela, né? Espero que vocês tenham gostado dessa modelagem. Olha, eu tô apaixonada, coloquei na manequim, ficou muito bonita. Então, eu espero que vocês gostem também. Então, chega de conversa, meninas, separa a renda lá e vamos lá costurar comigo. Então, pessoal, tá aqui já cortada a nossa modelagem, tá? Essa aqui é a parte da nossa costa, a gente vai cortar uma vez na renda, na dobra do tecido e no bico da renda. Essa parte aqui é a parte da frente, é uma vez na renda, na dobra do tecido, no bico da renda. Essas aqui é a parte do bojo, aqui é o bico da renda, aqui também, né? Então, nessa, duas vezes cada uma. Quando vocês forem cortar, aí vocês espelham a renda para que fique bem certinha, ó. Eu espelhei a minha renda para colocar bico com bico, que ela fique bem certinho para ficar bem bonito, né? Aqui, duas vezes na manta, a parte do bojo, tá? Eu vou fazer esse bojo forrado. Eu quero que ele fique forrado tanto por dentro quanto por fora, ó. Então, esse daqui tá assim, ó, né? E olha só, meninas, eu quis também fazer forradinho por dentro. Eu acho que o visual fica bem mais bonito, né? Olha que lindo que ele fica por dentro, o acabamento, né? Como se ele fosse o bojo da cor, tá? Então, dá pra gente fazer isso daí. O que que eu fiz? Eu peguei o molde da parte aqui, ó, da manta, né? Essa parte do molde que tá escrito que vai na manta. E cortei aqui 4 vezes. Esse daqui não tem a modelagem, mas olha o que que eu fiz. Eu cortei um meio centímetro um pouco maior, tá? Pra ele, na hora que eu for encapar essa minha manta, dê certinho, tá? Tanto esse quanto esse daqui, ó. Cortei um meio centímetro maior. Aqui não tá bem em cima, mas cortei 4 vezes no tecido, que como eu quero forrar ela, que ela fique por dentro e por fora forrada, então dessa forma dá certo, tá? Aqui parece que tá mais que meio centímetro, mas não é porque tá a modelagem de baixo, tá ali. Ó, um meio centímetro cada lado mais ou menos, pra na hora que a gente costurar, dá certo da gente encapar a nossa manta, tá? Esse daqui é um algodão, mas esse daqui eu já usei um 4%, é que eu não tinha uma cor de vermelho que desse certo, que batesse tanto com a minha renda, por isso que eu tô fazendo no algodão, mas vocês podem fazer na microfibra também, se vocês quiserem, tá? Então, bora lá agora pro nosso passo a passo da nossa montagem do nosso crop de talhe. Então, olha só, meninas, aqui tá batendo bastante sol hoje.
Aqui é onde, na região que eu moro em Colombo, é a região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. Mas aqui é bem frio, sabe? Por mais que tá sol, não tá tão calor não, tá bem friozinho. Mas esse horário é o horário que o sol bate aqui. Mas como o Arthur tá na escola, é o horário que eu tenho a opção de gravar pra vocês. Mas dá pra vocês ver bem, é mais o sol tá batendo aqui, daqui a pouco ele já sai. Mas não vai atrapalhar vocês de olhar não, né? Então a gente vai começar montando o bojo, tá? Só que eu vou montar aqui na over, mas o que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que tem algumas meninas que começaram a me seguir há pouco tempo, né? Às vezes não viram o que eu faço aqui. E agradeço desde já a todas vocês que estão me seguindo, que me mandam mensagem, né? Quando estão mandando mensagem pra mim, vão comprar a minha modelagem, que falam que gostam dos meus vídeos, gostam do jeito que eu explico. Então, meu muito obrigada a vocês. Então, olha só, meninos, o que a gente vai começar a fazer? Eu vou tirar a linha da reta do meu tensor, da overlock aqui, ó. Vou tirar ele todinho, ó. Deixei ele soltinho, tá? Ó, tô vendo ali, né? Aí agora, eu vou costurar o meu bojo. Eu vou começar primeiro, pra ser fácil pra gente fazer a costura do mesmo lado, que fica bem fácil. Então, assim, ó, essa parte aqui, ó, eu vou colocar a parte que vai ficar do decote por cima e vou costurar. Porque senão dá diferença na costura, tá? Não vai fazer diferença em questão de que ele vai ser encapado, mas tem coisas que é bom a gente deixar tudo certinho, bonitinho, né? Então, olha só, como a parte do decote aqui, ó, tava por cima, essa parte reta aqui, ó, agora, pra costurar, eu coloco ele na parte de baixo, para que quando eu virar, a costura vai ficar igual daí, ó, tipo, a mesma costura vai ficar do mesmo lado ali, tá? Mas se vocês fizerem e não tiver a costura ali, não tem problema, tá? Porque isso daqui vai ficar, pra quem quiser fazer encapado, claro, né? Mas vai ficar encapado, então não vai dar muita diferença não. Feito isso, a gente vai abrir o nosso bojo. Ó, esse daqui é o tamanho B que eu tô fazendo, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Opa. Ficando assim, tá? Faço isso no outro também, abra bem a costura, pra ele ficar aberto ali, tá? E ele fica super reforçado, não precisa mais nada. Como eu vou fazer ele encapado, eu não vou fazer acabamento nesse bojo aqui, tá? Esse cropped é bem rapidinho de fazer, então eu não vou fazer acabamento nele, tá? Então ficou assim. Agora, lembra de colocar a linha de novo lá no tensor. Veja que ficou certinho no tensor ali, né? Porque senão vai dar alteração na costura. E agora eu vou montar a parte que eu vou forrar o meu bojo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a parte do meu bojo. São quatro partes, então, né? Então, olha só. Pego a parte aqui, ó, do decote. A parte da costura é essa parte mais arredondada. A parte reta é onde vai o bico da minha renda. E essa daqui, ó, é a lateral, onde tem, aqui é a cava, e aqui, ó, essa parte aqui é a lateral. Esse aqui é um algodão, ele tá enrolando, tá difícil de mostrar pra vocês. Mas é a parte do bojo que eu tô costurando aqui. E vou montar todas essas partes pra gente forrar a nossa manta. Então, olha só, pessoal, eu vou pegar duas partes, ficaram 4 partes, né? Ó, ficaram 4 partes. Eu fechei a cortina aqui, pessoal, mas o sol tá atrapalhando um pouquinho, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu bojo, vou ver a parte que fica a parte reta aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui, pra colocar certinho. Vou começar de baixo pra cima, vou acertar aqui, ó, nessa minha manta. Já vou acertar as duas partes, tá? Então, se pegue, ó, eu tinha pegado a outra parte que não ia casar, né? Então, ó, eu vou deixar, então, a parte da costura virada pro lado do bojo, tá? Porque eu quero que ela fique essa costura assim, ó, bonitinha, né? Tudo encaixadinha ali, ó. Aqui fiz a mesma coisa, tá? Aí, eu vou pegar pra começar nessa parte do decote aqui, ó.
as duas partes do meu forro e a minha manta e vou passar uma costura fechando aqui. Se vocês usarem um tecido com elastano é melhor, tá? Um cotton ou mesmo a microfibra, tá? Vai ficar bem melhor. Como não tinha cor, também para mostrar para vocês, né? Que a gente pode fazer com o que a gente tem muitas vezes, porque aqui não precisa de elasticidade, que não vai esticar. Ele fica mais fácil da gente encapar se o tecido tiver elasticidade, mas que não tem necessidade porque a manta não vai esticar, né? Então não tem necessidade de ter um tecido com elastano aqui, tá? Esse processo aqui é só vocês ir encapando e ajeitando aqui, ó, o forrinho de vocês, tá? Aí vocês vão vendo como que vai ficar melhor aí, ó. Ó, tá vendo por que eu falei pra vocês cortar na hora do corte e cortar um pouquinho a mais? Porque daí a gente não tem dificuldade pra gente fechar esse bojo aqui, tá? Ó, aqui eu vou sentindo, se vocês quiserem pegar a tesoura e refilar, né? Pra vocês enxergarem melhor ali, ó, né? Olhar, ver melhor a parte da manta, tudo bem. Mas, ó, a gente sente aqui, ó, dá pra gente sentir colocando ali na over, a gente consegue sentir aqui, ó, a parte onde tá a manta, tá? E até bem visível, ali vocês não estão conseguindo ver, mas eu consigo ver onde a parte que tá a minha manta, ó. Eu vou colocando o dedo, coloco o dedo aqui, eu sinto onde ela tá e venho aqui. Que essas partes são retas, então não é difícil da gente fazer, tá? E olha só, meninas, que bonito que fica o nosso bojo forradinho, né? Que normalmente é difícil a gente ter a renda da mesma cor, né? Então, olha só, gente, ficou meu parzinho de bojo certo, tá? Vocês verifiquem que tá do lado certo, daí a parte do bojo pra não fazer... Porque como é na manta, às vezes pode ser que a gente faça do mesmo lado, né? Então, vocês sempre verificam essa parte aí. A gente tem que estar na costura sempre atenta, né? A atenção é indispensável na costura, senão a gente já faz coisa errada, tem que desmanchar e na over aqui pra desmanchar daí é complicado. Então, olha só, ajeitei, fiz a mesma coisa nesse meu bojo aqui, tá? O que é bom também, ó, vocês colocarem mais ou menos a costura aqui, ó, tá? Como eu cortei a mais, vai sobrar, não tem problema, né? A gente vai refilando aqui na máquina, tá, pessoal? Ó, e lá embaixo vai dar também, ó. E como esse tecido aqui não estica, isso que eu tenho que ficar atento aqui, né? Que ele não falte, porque daí não vai ter tecido pra mim esticar lá embaixo. Mas, ó, tô ajeitando meu tecido aqui, ó. Esse daqui, por ser algodão, é chatinho, tá, gente? Porque o algodão dá uma enroladinha, né? Mas nada também de muito exagerado, tá? Então, nada que a gente não consiga ir se virando e fazendo. Ó, tô sentindo aqui, ó, aonde que a minha manta tá, ó. Eu já vou passar a minha over unindo ali. E tá pronto o nosso bojinho. Olha só que lindinho que ele fica e olha que acabamento bonito, né? Ainda esse acabamento aqui a gente vai melhorar ele, tá? Nessa parte do bojo aqui pra ficar um acabamento bem bonito, tá? Então, ainda temos algo a fazer aqui. Agora eu já vou aproveitar, pessoal, e já vou unir a parte da minha renda do meu bojo, tá? Então, olha só, tá assim. Quando vocês forem colocar, ó, dá pra vocês já deixarem, né, os lados que são certo ali, ó. E fica até fácil da gente montar daí as peças, né? Essa renda tá uma renda muito bonita. Vai ficar um cropped maravilhoso. Deixo lá o pedacinho da minha renda, ó, vejo que o meu ponto esteja certo, né? Eu já devia ter verificado antes, mas a gente nunca pode esquecer de fazer isso, né? Dá uma verificadinha lá no ponto de vocês pra ver que esteja certo mesmo, que não vá abrir a costura de vocês. Ó, coloca o biquinho com o biquinho aqui, ó. Certinho então, né?
Agora, pessoal, a gente já se quisesse, se vocês quiserem deixar só com o acabamento da overlock, já dava para pegar e encapar esse nosso bojo, tá? Mas eu quero passar um viés, fazer um acabamento aqui e nessa parte aqui, tá? Pra ficar mais delicado, né? Pra ficar mais bonito também o nosso bojo. Então, olha só, pessoal, aqui na galoneira eu quero que o meu bojo fique com a costurinha da minha galoneira virado para a parte do avesso, no caso seria, né? Então eu pego o meu bojo, ó, o jeitinho que ele tá aqui, ó, e coloco ali pra gente costurar ele. Eu vou soltar um pouquinho a tensão aqui, ó, do meu viés, que essa parte aqui não tem necessidade nenhuma de ter tensão, né? Aí eu já pego o meu outro bojinho. Passo ali. Aí eu posso cortar a rente aqui, tá? Ó, cortar a rente aqui. E vou passar nessa parte aqui, ó, tá? Aqui a parte que a gente vai costurar a renda. Eu vou passar nessa lateral aqui e vou deixar um biquinho ali. Deixa eu já passar esse daqui, deixar o biquinho lá, que já aproveito e já passo o outro ali. Aproveito aquele pedaço de viés que já tá ali. Deixa eu ver o meu calcador. E ó, deixo um biquinho aqui que daí eu consigo fazer um bom acabamento na minha peça. E ficou assim. Então agora a gente vai pra reta, pra gente costurar a nossa renda no nosso bojo. Então, olha só, meninas, a montagem da parte do nosso bojo, desse cropped, é um pouquinho diferente. A gente já vai preparar a nossa alça, tá? Então, eu já coloquei minha argolinha aqui, eu cortei 45 centímetros de alça. Aí, eu já vou preparar a minha alça, vou costurar ela. Estando pronta a minha alça, olha o que a gente vai fazer. Deixa eu já pegar o meu bojo aqui, ó, essa aqui é a parte da minha renda, tá? Então, olha só, pessoal, pra gente ter um bom acabamento nesse cropped, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, como ele é aqui dá pra usar até uma alça 10, mas no vermelho aqui eu não tinha uma alça que desse mais certo aqui, sabe? Tô usando a 13, mas vocês poderiam usar uma alça 10. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou colocar a minha alça aqui, ó, e vou deixar um pedacinho aqui, ó, tá? E vou passar uma costura. Deixa um pouquinho aqui, ó, um espacinho, dá mais ou menos 1 centímetro aqui, tá, meninas? Aí, meu ponto tá miudinho, tá? Vou passar uma costura aqui, já pra segurar aqui. Aí, agora, eu vou pegar a minha renda, deixa eu pegar a parte que é a parte certinha daqui do meu bojinho aqui, ó. Olha só, pra ficar um acabamento bem bonito nessa parte aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha renda, então, tá assim, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais, pra vocês verem melhor. Aí. Olha só. A minha renda tá aqui, né? Em cima do meu bojo. O que eu vou fazer? Eu vou virar ela aqui, ó. Em cima dessa costurinha que eu passei aqui, ó, eu vou colocar o bico da minha renda aqui, ó. Que não passe muito exagerado, né, ó. Que pega a costura aqui, que pega a costura ali, ó. Ó, assim vai dar pra vocês verem bem, né? Então, tá aqui, ó, minha costura da minha reta. Aí, olha só. Eu tô vendo que o bico da minha renda vai ficar bom aqui, ó. Que eu vou pegar minha costurinha aqui e a minha costurinha aqui. Como é bico de renda, você passar um pouco também, né, pessoal? Não tem problema, tá? É só pra gente fazer um acabamento bem bacana, bem diferente aqui, ó. Aí, essas partes aqui, ó, eu já vou tirar essas partes de linha aqui, ó. E ficou assim, ó. Deixa eu diminuir o meu zoom aqui. Ó, então ficou assim, ó. A minha renda tá com o avesso aqui pra cima, né? A minha costura pra cima. Essa parte do meu viés ficou o acabamento ali, ó. Agora, eu já vou cortar um pedaço desse meu viés aqui, ó. Então, depois que eu cortei ali, ó, a minha renda, eu vou virar a minha... Ó, cortei o meu viés, né?
Vou virar a minha renda aqui, ó. Vou ver aonde que ela vai terminar a costura aqui, ó, do meu bojo. Vou encaixar a minha costura aqui, ó. Vou colocar um alfinetinho pra segurar. Eu dou uma leve esticada nessa minha renda, ó. E vou deixando com que a costura fique mais ou menos em cima ali da costura do meu bojo, tá? Ó. Já coloco os alfinetes aqui, ó. Com essa parte aqui, que se eu passar a agulha em cima, não tem perigo de quebrar a minha agulha, tá? Ó, olha que lindinho que tá ficando. Dá uma esticadinha aí, tá? Vai ajeitando ele, porque é assim, o biquinho é pra ficar pra fora mesmo, tá? Então, essa parte do bico aqui, ó, vocês vão ajeitando, deixando ele ajeitadinho, arrumadinho aqui, ó. A renda vai sobrar um pouquinho mesmo, tá? Ó, e olha que diferença que faz a gente dar aquela esticadinha, olha. Ficou um bojo redondinho, bonitinho, ó, tá vendo? Agora, a gente já pode costurar em volta, né? Então, eu vou começar aqui, ó, essa parte aqui. Eu vou procurar colocar a costura em cima da onde tá o meu viés ali, tá? Pra que fique um acabamento bonito. Ó, vou começar nesse biquinho, vou dar um retrocesso. Ai, eu tô com meu ponto miudinho, meninas. Esqueci de aumentar, deixa eu aumentar ali, né? Senão... Ó, essa parte aqui do meu viés, eu venho com a parte em cima da minha costura, tá? Olha, como eu coloquei os alfinetes com a ponta pra cá, então eu não corro risco nenhum de quebrar minha agulha, tá? Você pode passar ali, cara, a agulha por cima que não vai ter perigo nenhum de arrebentar ela ali, tá? De quebrar a agulha aí. Ó, vai continua dando uma leve esticada. Vou chegar aqui, cheguei em cima da minha costurinha do meu viés. Eu vou continuar nesse biquinho aqui, ó. Aqui eu já vou dando uma ajeitadinha, ó. Aonde eu vejo que o meu alfinete tá aí, que soltou um pouquinho aqui, então, dou uma leve esticadinha. E, ó, chegando aqui em cima, nesse biquinho, já dou um retrocesso, finalizo a minha costura. Olha só que acabamento maravilhoso que fica, meninas. Deixa eu mostrar esse daqui pra vocês. Deixa eu já tirar a linha aqui pra mostrar bem pra vocês. Olha só, o bojo fica bem feitinho, olha, perfeitinho. O acabamento também, ó, fica bem bonito o acabamento desse nosso cropped. Olha só. Vou fazer o outro aqui, tá? Aí depois a gente já vem refilando esse nosso bojo. Uma coisa que é bom vocês se atentarem, que ó, a alça tá o lado da regulagem pra cima aqui, e o bojo também, que no sutiã normalmente a gente vira ao contrário a alça, né? Vira diferente a alça. Então, esse daqui vocês vão fazer dessa forma aqui, tá? Pra esse acabamento ficar aqui. Deixo aquele espacinho aqui, tá? Então, olha só, meninas, prontinhos os nossos dois bojos aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou refilar aqui embaixo já essa parte da minha renda. E aqui na parte da minha lateral. Faço isso nos dois bojos. Só embaixo, na parte da lateral, onde não tem o bico da renda, né? Aqui, ó.
Feito isso, eu já vou costurar na minha base, tá? Já vou costurar o meu bojo aqui na minha base. Ó, então, a parte da base, dá pra ver que ela tem um biquinho, né? Eu vou marcar com alfinete, que como é renda, né? Não é ruim da gente fazer pique. Então, olha só. O que eu vou fazer, ó. Vou colocar o biquinho da minha renda aqui. E vou costurar ela aqui. Eu vou costurar um de cada vez, pra que dê tudo certinho, tá? Pra que não fique diferente. Aí eu já venho com a outra ali, eu já venho aqui da minha pontinha, sobrou um pedacinho de nada aqui, ó. Então, esse mesmo pedacinho eu vou deixar. Aí já venho, já ajeito o meu biquinho aqui, ó. Depende muito do bico da renda, daí pode ser que ele transpasse um pouco mais, tá? Que tem umas rendas que tem o bico mais alto, né? Mas não é tão parelhinho, então pode ser que dê essa diferença aí, ó. Então, dá uma leve transpassadinha ali. Aí. Ó, ficando assim. Aí, eu já vou refilar aqui, ó. E eu já vou lá na minha galoneira, vou passar um viés aqui pra dar um reforço, tá? Só tiro esse excesso, né? Que sobrou um pouquinho aqui, ó, da minha renda. E já posso passar o meu viés. Então, já vou passar o meu viés aqui. Vai olhando que ele não pegue na parte da renda ali, tá? Na verdade, olhar que não fique a renda virada, né? Não que não pegue na renda. E aí, eu venho e já rebato a minha costura aqui, tá? Vou esticando pra baixo aqui, ó. Não muito esticado, né? Eu dou uma leve esticadinha pra ficar bem bonito aqui o meu pesponto. Esse viés aqui embaixo é bom porque ele dá um reforço daí na nossa peça, na parte de baixo. Agora, pessoal, o que a gente já vai fazer, vai aproveitar fazer aqui na nossa galoneira? A gente já vai passar a parte da nossa costa, porque a nossa costa, eu esqueci de trazer aqui, eu vou pegar aqui. A parte da nossa costa, já tem que fazer a parte do acabamento do viés, porque ele vai ser costurado nas laterais. Então, a gente já pode aproveitar essa vinda aqui na galoneira para passar o nosso viés, tá? Então, a gente vai passar nessa parte das costas aqui, ó. Eu vou dar uma tensão aqui, porque eu tinha tirado um pouco a tensão do meu viés. Eu tô usando o viés de 25, mas vocês podem usar o de 16, tá? Sem problema nenhum. Eu tô deixando um leve franzido aqui, mas como essa peça vai levar só essa parte do viés aqui, então não tem problema dele ficar franzidinho, ó. Olha que bonito que ficou. Aí agora a gente já vai pra nossa parte da nossa costura. Eu vou fazer primeiro um acabamento na reta, pra daí eu ir pra overlock, tá? Já vou mostrar pra vocês. Então, olha só, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso que tem aqui, ó. Vou cortar reto aqui, tá? Vou fazer isso nas duas partes. Porque às vezes o viés ali na máquina, ele acabou, ó, não tinha sobrado essa quantidade, tinha sobrado bem menos, mas ele deu uma empurradinha ali na minha renda, então acabou ficando assim, tá? Eu gosto de fazer aqui na reta essa parte, porque pelo menos
daí eu consigo controlar aqui a parte do meu acabamento, tá? Então, olha só, o que que eu vou fazer? Vou pegar a parte da minha costa, né? Ela tá com o direito pra cima. Vou colocar o meu cropped aqui, ó. Eu vou encaixar bem esse bico da minha renda aqui nesse meu viés, ó. Fazendo assim, ó. Vocês podem ver que o corte desse cropped, ele já tá feito pra ele ficar enviesado mesmo, tá? Porque o bojo, ele puxa, né? Ele é mais estreitinho embaixo, então ele puxa pra um lado diferente. Então, olha só, coloca o bico da renda ali, ó. Eu prefiro fazer aqui na reta, tá? Essa parte aqui, porque daí eu tenho certeza que o meu acabamento vai ficar perfeito. Porque se eu for direto lá na over, pode ser que a over empurra, escorrega, né? Então, olha só, olho lá, ó. Olha lá o meu biquinho. Claro que o biquinho da renda, se ficar um pouquinho ali, não tem problema, né? Ó, aí vocês vejam, né, que pegue aqui, ó. A costura pegue aqui, ó, nessa lateral, ó. E já vem encaixando esse biquinho aqui da minha renda aqui embaixo. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui pra vocês verem, ó. Já deu encaixe aqui, tá? Então, vem costurando em cima desse bojo, tá? Pra dar uma firmeza. Por isso que é bom a gente dar uma refilada ali naquela parte da renda. A gente dá uma tiradinha ali, ó. Aí, deu um processo. Ó. Olha só como que ficou, tá vendo? Fica uma costura perfeita, né? Ele é bem rapidinho de fazer, tá? Tô demorando um pouquinho mais, porque eu tô mostrando passo a passo aqui pra vocês. Então, por isso que demora um pouquinho mais. Mas, nossa, ele é bem rapidinho de fazer, então pro Dia dos Namorados ainda dá pra fazer bastante peça dessa daqui. No vermelho, no preto, no da lisca, cores que fica bem bonito, não só pra usar pro Dia dos Namorados, mas pra quem gosta de um cropped sem aro, né? Esse daqui pra usar por baixo de uma camisa, de um blazer, vai ficar maravilhoso. Aqui, ó, pra mim encaixar esse bico da minha renda, eu vou vir aqui mesmo, ó, tá? Vou costurar só a parte do meu biquinho aqui, ó, que eu quero que esse bico fique bem certinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco a minha renda aqui, ó. Costuro ela, eu dei um retrocesso. Porque senão, de repente, a minha máquina empurrar. Como do outro lado eu comecei de cima para baixo, que é o lado que tava o lado certo para mim costurar, aqui poderia ser que eu não conseguisse controlar essa parte da minha renda acabando aqui, tá? Então, costurei aqui já para fazer essa parte de acabamento. Agora, eu vou pegar essa parte aqui de baixo e venho vindo, tá? Que daí eu tenho certeza que o biquinho da minha renda vai ficar certo. E se tiver que dar uma esticadinha, né? Aqui, ó, a gente já ajeita aqui, tá? Olha só. Aí, ele fica certinho. Eu vou colocar a minha etiqueta aqui, que eu vou lá na over, já dou acabamento. Acabei esquecendo de colocar. Essas etiquetinhas aqui, meninas, eu tenho um vídeo aí no canal ensinando como a fazer essas etiquetas, tá? Dá uma olhadinha lá pra vocês verem, sai bem mais em conta pra gente fazer. Quem tem impressora, né, em casa, quem não tem já fica mais complicado. Mas pra quem tem impressora em casa, que eu sei que muitas de vocês têm impressora em casa, né, pra imprimir as modelagens, aí facilita bastante a vida de vocês. Então, olha só, meninas, agora eu vou lá na over pra mim fazer esse acabamento e a gente vai voltar aqui pra dar o acabamento da over também, né? Porque senão vai ficar um acabamento muito estranho, né? Tem duas formas de fazer acabamento aqui, tá? A gente pode passar um viés aqui na lateral também, ou até mesmo um taquara pra dar um acabamento aqui, tá? Se vocês quiserem dar um acabamento diferente de ser só com a overlock, tá? Mas eu vou deixar só com a overlock, eu acho que já fica bom, porque daí fica uma peça que também não machuca a cliente, fica confortável, né? O taquara fica mais durinho aqui do lado, então eu vou só costurar na overlock, tá? Então, vamos lá. Só passar essa over pra fazer esse acabamento aqui, que daí a gente já volta pra reta pra costurar a nossa alça e pra dar o acabamento aqui do fio da overlock, né? Por mais que a gente costurou ali, né, do ladinho, já firmou com a reta, dá o acabamento da over daí, tá? Da linha que sobra da over ali pra ficar bonitinho. Olha aqui embaixo não esteja pegando a costura, né, a dobrada, a parte da renda. E olha só, então vamos fazer esse acabamento e agora costurar a nossa alça e tá pronto. Então, olha só, meninas, aqui eu vou só dar mais uma costuradinha, corto aqui a minha over e já dou uma queimadinha. Aí já vou fazer o mesmo, dá pra fazer outro tipo de acabamento também, né? Quem gosta de virar o fio da over ali, passar a reta em cima, também dá pra fazer assim. Eu normalmente só passo ali, e como eu queimo com o isqueiro,
Então, não acho que fica ruim não, tá? Faço isso em todos os arremates que precisa fazer ali do cropped. Aí, esse é o último arremate que a gente já tá fazendo. Dou aquela queimadinha com o isqueiro. Mas olha só, meninas, é só uma queimadinha de leve pra não ficar duro ali, pra não incomodar a cliente, tá? A gente só dá uma encostadinha com o isqueiro, que daí não tem problema nenhum de incomodar a cliente ali. Ele não fica duro, ele fica macio, tá? Aí a gente já vai juntar costura com costura pra colocar a nossa alça. Pego o meio do meu cropped ali, marco com um alfinete, pra mim saber bem certinho onde que é o meio. Pego a minha alça. Aí eu vou ali, ó, eu tenho uma fita na minha máquina, aí eu vou medir do alfinete pro lado 4 centímetros, que é onde eu vou colocar a minha alça, tá? Vou medir bem certinho ali. Já coloquei a minha alça ali e já posso costurar. Então, do alfinete pra dentro ali são 4 centímetros. Aí, costura na parte de baixo, dou aquela firmada na parte de cima também, pra ele não ficar virando ali a minha alça. Faço a mesma coisa do outro lado. Olha que não fique torcida a alça, tá? Meço ela lá, os 4 centímetros também. E já estamos finalizando o nosso crop de talhe. Feitinho, super rápido de fazer e uma peça que fica maravilhosa. Agora eu vou lá na mesa para mostrar para vocês como que ficou. Meninas, e olha que maravilhoso que ficou o nosso crop de talhe. Uma peça sensual, versátil com os outros looks, né? E super confortável, meninas. Mas também vocês podem fazer, se vocês quiserem, sem essa parte da manta aí. Aí vocês só cortam aonde fala a manta, corta o forro e fazem o forrinho. Também pode ser, tá, meninas? Vai ficar super lindo também. E olha só que maravilhoso que ficou esse conjunto com essa nossa calcinha, meninas. Olha que linda essa nossa calcinha talhe. O cropped faz jus à calcinha, né? E a calcinha jus ao cropped, que deu uma super combinação aí nesse conjunto. Essa calcinha, meninas, é uma modelagem que estavam me pedindo que fosse um pouquinho menor em termos da renda, né? Uma calcinha que fosse toda na renda, mas um pouquinho menor. Então, ela é toda na renda, meninas. Olha só que linda que ela ficou. É aquela calcinha mais sensual. Ela tem um forrinho ali que é diferenciado também, a forma do acabamento dela ali, né? E principalmente, meninas, ali na parte da frente, ela é menorzinha, olha só, que estavam me pedindo bastante. Então, meninas, se vocês gostaram, deem aquele joinha, que quando a gente chegar a 1000 likes, vou liberar a modelagem da calcinha para vocês, tá? E a grade completa. Então, meninas, comentem, compartilhem o nosso vídeo, dê aquele joinha e até a próxima, meninas. Beijos!